Olá, paz seja convosco. Hoje vamos explorar os diferentes fundamentos e abordagens da educação, capítulo 2 da disciplina Introdução à Educação Cristã, com destaque para os conceitos fundamentais que moldam as práticas educativas e uma análise comparativa das principais correntes pedagógicas. Discutiremos como a educação tem sido entendida e praticada ao longo da história, considerando suas diferentes perspectivas filosóficas e teológicas. Em especial, examinaremos os alicerces da educação cristã, uma abordagem que coloca a Bíblia como fonte de conhecimento e prática, entendendo o homem como imagem e semelhança de Deus e a ação do Espírito Santo como essencial no processo educativo. Esta reflexão é crucial para compreendermos como os valores cristãos influenciam não apenas a formação espiritual, mas também social e moral. Ao final, esperamos que essa jornada traga clareza sobre a importância de uma educação fundamentada na fé cristã e nos leve a uma compreensão mais profunda de nossa missão como educadores e aprendizes. Tópico 1. Diferentes abordagens da educação. Nesta sessão, vamos discutir como as diferentes abordagens educacionais são fundamentais para entender o contexto em que o ensino e a aprendizagem ocorrem. Numa neutralidade na educação, toda abordagem educacional, seja ela tradicional, progressista ou crítica, está embasada em uma ideologia ou conjunto de valores. Isso se reflete na forma como os conteúdos são transmitidos, como os professores se posicionam e como os alunos são incentivados a interagir com o conhecimento. Vamos também enfatizar a importância da educação cristã, que, diferentemente de outras abordagens, coloca Deus no centro do processo pedagógico, enquanto outras correntes focam no homem como sujeito autônomo de seu aprendizado. Por fim, exploraremos as implicações práticas dessas abordagens na escolha de currículos, livros didáticos, professores e metodologias. Aqui trataremos da questão da neutralidade na educação, ou melhor, da falta dela. Muitas vezes, os sistemas educacionais são apresentados como imparciais ou neutros, mas essa é uma ilusão. Por trás de cada currículo, de cada livro didático, de cada abordagem pedagógica, existe uma ideologia, um conjunto de valores que moldam a maneira como o conhecimento é transmitido e como os alunos são formados para atuar na sociedade. Isso significa que mesmo as abordagens mais científicas ou racionais da educação são, na verdade, impregnadas de escolhas ideológicas. A ideia de que é possível ensinar sem influenciar os valores dos alunos é uma falácia. A educação sempre visa formar determinado perfil de cidadão com determinadas crenças, hábitos e habilidades. Portanto, ao avaliar as abordagens educacionais, é essencial reconhecer que não estamos apenas ensinando fatos, mas também transmitindo uma visão de mundo. No caso da educação cristã, por exemplo, o foco está na formação de um ser humano que honre a Deus e viva segundo os ensinamentos bíblicos, o que é uma escolha ideológica e espiritual clara. Agora vamos abordar a educação cristã, uma abordagem que se diferencia das demais ao colocar Deus como o centro do processo pedagógico. Enquanto muitas correntes educacionais ficam na autonomia do indivíduo e no
desenvolvimento de suas capacidades humanas, a educação cristã busca formar o caráter e a mente do aluno de acordo com os princípios bíblicos. Isso não significa que a educação cristã rejeita o conhecimento secular, mas que ela o interpreta à luz dos ensinamentos de Cristo e na palavra de Deus. A escolha de currículos, metodologias e até mesmo dos professores na educação cristã é guiada por um desejo de cultivar valores que refletem a fé. Os materiais didáticos são selecionados com cuidado para que estejam alinhados com os princípios cristãos e os professores são vistos não apenas como instrutores, mas como modelos de vida cristã. A ênfase aqui está em preparar os alunos não apenas para o mercado de trabalho ou para a vida em sociedade, mas para uma vida de serviço e adoração a Deus. Assim, a educação cristã mostra suas garras ao permanecer firmes em suas crenças e práticas, visando sempre a glorificação de Deus em todos os aspectos do aprendizado. As abordagens educacionais que conhecemos hoje não surgiram do nada. Elas são frutos de longos processos históricos e de mudanças sociais e políticas. E aqui exploraremos como essas correntes pedagógicas evoluíram ao longo do tempo, cada uma refletindo as preocupações e ideologias de sua época. A educação na Grécia Antiga, por exemplo, enfatizava a formação de cidadãos capazes de participar da vida política, enquanto na Idade Média a educação era predominantemente religiosa, com a Igreja exercendo grande influência. Com o advento da modernidade, surgiram novas abordagens pedagógicas, como o empirismo de John Locke, que priorizava a experiência sensorial, e o racionalismo de Descartes, que valorizava o pensamento lógico. No século XX, novas teorias como o construtivo de Piaget e o behaviorismo de Skinner passaram a dominar o cenário educacional, oferecendo diferentes maneiras de entender como as pessoas aprendem. Cada uma dessas correntes tem uma visão específica de que é a educação, do que significa ensinar e do que é aprender. Portanto, entender o contexto histórico por trás dessas abordagens nos ajuda a compreender por que a educação é como é hoje e como ela continua a evoluir. Neste slide, destacamos alguns dos principais teóricos que contribuíram para o desenvolvimento das abordagens educacionais contemporâneas. Entre eles estão Bordenave, Libânio, Saviani e Mizukami, cada um trazendo uma perspectiva única sobre o processo de ensino-aprendizagem. Bordenave, por exemplo, é conhecido por suas análises sobre a comunicação no processo de ensino, enfatizando a importância da interação entre professor e aluno. Libânio, por sua vez, explicou a pedagogia crítica, incentivando uma educação que desafiasse as estruturas de poder e promovesse a emancipação dos estudantes. Saviani também é um grande defensor da pedagogia crítica, mas com uma ênfase na valorização do papel do professor como mediador do conhecimento. Já Mizukami concentrou seus estudos na análise das diferentes abordagens de ensino, ajudando a sistematizar a forma como os professores podem escolher a melhor metodologia para suas aulas. Esses teóricos influenciaram profundamente a maneira como as escolas estruturassem seus currículos e como os professores conduzirão suas aulas. Suas ideias continuam a ser
estudadas e debatidas, mostrando que a educação é um campo dinâmico e em constante evolução. As abordagens educacionais desempenham um papel crucial na forma como o ensino é estruturado e aplicado. Essas abordagens não são apenas metodologias de ensino, mas refletem filosofias mais amplas sobre o aprendizado e o papel do aluno e do professor. As 5 abordagens que discutiremos, baseadas no estudo de Maria da Graça, Nicoletti e Mizukami, foram publicadas na Revista de Educação em 2017. Cada uma oferece uma perspectiva diferente sobre o processo de ensino-aprendizagem, desde a tradicional, que foca na autoridade do professor e na transmissão de conhecimento, até a abordagem sociocultural, que promove a conscientização crítica e a educação libertadora. Compreender essas diferentes abordagens é essencial para analisar como as práticas pedagógicas podem ser aplicadas em diferentes contextos educacionais. A abordagem tradicionalista é uma das mais antigas e ainda amplamente utilizada. Ela valoriza o conhecimento como um bem a ser transmitido do professor para o aluno, sendo o professor a figura central no processo de ensino. Neste modelo, o aluno tem um papel de receptor passivo, assimilando informações e conhecimentos transmitidos pelo professor. O ensino é baseado na memorização e o currículo é definido previamente, sem espaço para a flexibilidade ou contribuição dos alunos. A sala de aula tradicional se caracteriza pela rigidez e pelo controle do professor sobre todos os aspectos da aprendizagem. Este modelo tem sido criticado por promover uma educação bancária, onde o conhecimento é depositado nos alunos sem um envolvimento crítico ou criativo por parte deles. Apesar disso, a abordagem tradicional ainda é vista como eficiente em muitos contextos, especialmente na transmissão de conhecimento formal e sistemático. A abordagem comportamentalista ou behaviorista tem como foco principal o comportamento observável e mensurável. O conhecimento, segundo essa perspectiva, é fruto direto da experiência e pode ser moldado por meio de reforços. O professor, neste contexto, é visto como um engenheiro comportamental, responsável por organizar e aplicar estratégias que garantam que o aluno adquira os conhecimentos desejados. Recompensas como elogios, notas altas e certificados são frequentemente utilizados para incentivar o comportamento esperado. O ensino é estruturado de maneira programada, onde o processo de aprendizado é conduzido de forma controlada, visando a eficiência e a eficácia. Embora essa abordagem tenha sido amplamente utilizada, principalmente no contexto de treinamento e de programas educacionais que valorizam resultados mensuráveis, ela tem sido criticada por reduzir o processo educacional a uma relação mecânica e por desconsiderar aspectos emocionais e cognitivos mais complexos. Na abordagem humanista, o aluno é o centro do processo de ensino-aprendizagem, sendo visto como um ser ativo e criativo que participa ativamente da construção de seu conhecimento. O professor, ao invés de transmitir conteúdos prontos, atua como facilitador, ajudando o aluno a explorar suas próprias experiências e a desenvolver suas habilidades de forma autônoma. O foco não está apenas no conteúdo acadêmico, mas também no desenvolvimento emocional, psicológico e social do indivíduo. O aprendizado nessa abordagem é autônomo e autêntica, onde o aluno se envolve em atividades que são significativas para ele, levando em consideração suas necessidades, interesses e valores. O relacionamento entre professor e aluno é baseado na empatia
e no respeito mútuo, criando um ambiente seguro e acolhedor para a aprendizagem. A abordagem humanista tem sido especialmente valorizada em contextos educacionais que buscam promover o desenvolvimento integral dos alunos, incentivando a autoexpressão e a criatividade e autonomia. A abordagem cognitiva coloca o aluno como um agente ativo no processo de aprendizagem, onde o conhecimento é construído por meio da interação com o meio e com os outros. O foco está no desenvolvimento das capacidades cognitivas, como a observação, a experimentação, a análise e a resolução de problemas. O professor, nesta abordagem, tem um papel de orientar o aluno, criando situações desafiadoras que o incentivem a pensar de maneira crítica e a desenvolver suas próprias hipóteses e soluções. Ao invés de memorizar conteúdos, o aluno é incentivado a entender os processos por trás do aprendizado, aplicando o conhecimento de forma significativa e em diferentes contextos. O ensino é baseado no método ativo, onde o aluno é estimulado a participar de atividades que exigem orientação, raciocínio, pesquisa e investigação. Essa abordagem valoriza a autonomia e autocontrole do aluno, ajudando-o a se tornar um pensador independente. Nomes como Jean Piaget, Jerome Brunner são referências importantes nesse campo. A abordagem sociocultural, fortemente influenciada por pensadores como Paulo de Freire e Levi Vygotsky, destaca o papel das interações sociais e culturais da aprendizagem. A educação nesse contexto é vista como um processo coletivo onde o aluno e o professor aprendem juntos numa relação horizontal e dialógica. O aluno não é apenas um receptor de informações, mas um sujeito ativo, capaz de questionar, interpretar e transformar a realidade ao seu redor. O ensino-aprendizagem é uma prática emancipatória que busca desenvolver a consciência crítica dos alunos, ajudando-os a entender as estruturas sociais e a agir para transformá-las. A escola, nessa perspectiva, não é apenas um espaço de transmissão de conteúdos, mas um local de construção conjunta de conhecimentos, onde todos os participantes do processo educacional são incentivados a refletir criticamente sobre a sociedade e sobre o papel da educação na promoção de uma mudança justa, uma mudança social justa. A educação cristã difere das abordagens seculares ao centralizar o processo educacional em Deus e não no ser humano. O objetivo da educação cristã não é apenas a aquisição de conhecimento ou o desenvolvimento de habilidades, mas a formação integral da pessoa, abrangendo as dimensões cognitiva, afetiva, espiritual e comportamental. Ao contrário das abordagens que excluem Deus de suas premissas, a educação cristã vê o homem como parte do plano divino e a educação como uma ferramenta para guiar o indivíduo no serviço e na glorificação a Deus. O currículo, as metodologias e a escolha de materiais são influenciados pelos princípios bíblicos e pela visão cristã do mundo. A educação cristã procura moldar o caráter e a personalidade dos alunos conforme a mente de Cristo, incentivando o desenvolvimento da fé, da moral e da ética cristã. É uma abordagem que vê o aprendizado como uma oportunidade de integrar a vida acadêmica com o espiritual, preparando o aluno não apenas para o mundo terreno, mas também para a vida eterna. 3. Definição de educação cristã. A educação cristã é uma abordagem educativa profundamente enraizada nos ensinamentos das Sagradas Escrituras, como definido pelo educador
Gildásio Reis. Para Reis, a educação cristã é um processo que ocorre tanto informalmente quanto de maneira sistemática e contínua, sempre com o objetivo de levar o indivíduo a se conformar à imagem de Cristo. Esse processo é sustentado pelo Espírito Santo, que atua como guia e facilitador da transformação espiritual e intelectual do crente. A Bíblia, como a palavra de Deus, é o fundamento essencial desse processo, oferecendo diretrizes claras e autoritativas para a fé e a prática. A educação cristã não se limita ao desenvolvimento intelectual ou moral. Ela visa uma transformação integral do ser humano, direcionada para a maturidade espiritual e a vivência dos princípios cristãos. A educação nesse contexto vai além da mera instrução, buscando moldar o caráter e a vida do indivíduo de acordo com os ensinamentos de Cristo. Tudo isso para a glória de Deus. Essa abordagem educativa destaca-se por sua intencionalidade em formar discípulos comprometidos e prontos para servir a Deus em todas as áreas da vida. A centralidade da Bíblia na educação cristã é um dos pilares fundamentais dessa abordagem. João Calvino afirmava que a Escritura é o guia essencial para o verdadeiro conhecimento de Deus, servindo como a única regra inerrante de fé e prática na vida do crente. Sem as Escrituras, não há como desenvolver uma educação cristã genuína. Nesse contexto, a Bíblia não é apenas uma coleção de ensinamentos religiosos, mas o alicerce sobre o qual toda a educação deve se basear. A Confissão de Fé de Westminster reforça essa ideia, declarando que a Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, é a autoridade final em todas as questões de fé e doutrina. Dessa forma, qualquer conhecimento ou prática que não esteja de acordo com as Escrituras deve ser rejeitada. A educação cristã não é meramente uma transmissão de conhecimentos acadêmicos ou éticos, mas uma busca profunda pela conformidade à verdade revelada na Bíblia. O educador cristão deve sempre recorrer às Escrituras como a fonte primária de orientação e sabedoria, buscando através delas ensinar os valores e princípios eternos que guiam o crente em todas as esferas da vida. Na abordagem da educação cristã, um ponto central é a compreensão de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que o homem, diferentemente dos outros seres criados, possui uma dignidade intrínseca e uma capacidade única de refletir os atributos de seu Criador. Tal reconhecimento confere ao processo educativo uma responsabilidade significativa. Educar não é meramente adestrar ou instruir, é revelar ao ser humano o seu valor inato e capacitá-lo a viver de acordo com essa dignidade. A educação cristã deve lembrar constantemente ao indivíduo que ele foi criado com a capacidade de aprender, de pensar criticamente e de tomar decisões que moldarão sua vida e sua relação com Deus. Contudo, a queda em pecado trouxe uma ruptura nessa relação e a educação cristã busca também reconciliar o homem com Deus, restaurando sua capacidade de viver em comunhão com o Criador. Esse processo de reconciliação é um dos objetivos mais nobres da educação cristã, que visa transformar o indivíduo para que ele possa viver plenamente para a glória de Deus. A responsabilidade de educar, portanto, vai além do campo acadêmico, envolvendo toda a vida moral e espiritual do ser humano. A educação cristã vai além da formação espiritual e moral individual, estendendo-se também à sociedade em geral. Um dos objetivos principais da educação cristã é preparar o crente para ser uma influência positiva no mundo, engajando-se ativamente em suas comunidades e exercendo seus direitos e deveres de forma responsável e consciente. Diferentemente de um modelo de educação que promove o isolacionismo ou a alienação do cristão em relação à sociedade,
A educação cristã incentiva o engajamento ativo e o serviço. Como afirmou João Calvino, a educação deve capacitar o indivíduo a servir não apenas na igreja, mas também em posições públicas, sempre com a consciência de que o seu serviço é para a glória de Deus. O cristão educado, portanto, não deve se retirar do mundo, mas atuar como o sal e luz, trazendo transformação para a sociedade ao seu redor. A igreja local, ao fornecer educação cristã, desempenha um papel crucial na formação de indivíduos que compreendem seu papel tanto no reino de Deus quanto na sociedade em que estão inseridos. Essa educação tem um impacto profundo na vida pública e na comunidade, promovendo valores que contribuem para o bem comum e a justiça social. Resumo: no capítulo sobre diferentes abordagens da educação, explora-se os conceitos fundamentais que sustentam as práticas pedagógicas, com foco na educação cristã. Primeiramente, são apresentados os princípios básicos de diversas abordagens educacionais, seguidos de uma análise comparativa que revela as particularidades de cada uma. Essas abordagens variam em suas perspectivas sobre o papel da razão, da moralidade e da transcendência no processo de ensino e aprendizagem. A educação cristã, em particular, é destacada por sua visão de que a Bíblia é a autoridade máxima e inerrante em questões de fé e prática. Calvino, um dos principais defensores dessa visão, afirma que a Escritura é a lente através do qual devemos enxergar o mundo. Além disso, a educação cristã valoriza o ser humano como criado à imagem e semelhança de Deus, conferindo-lhe dignidade e responsabilidade. Esse entendimento transforma a educação em um processo de reconciliação entre o homem e Deus, conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito, por sua vez, é essencial na interpretação e aplicação das Escrituras no processo educativo. A educação cristã não apenas forma indivíduos, mas também molda a sociedade, capacitando-as a agir como agentes de transformação para a glória de Deus. Ao concluirmos essa reflexão sobre os fundamentos da educação, em especial a abordagem cristã, fica evidente que o processo educacional vai muito além da simples transmissão de conhecimento. Ele envolve uma transformação integral do indivíduo, guiada pelos princípios eternos das Escrituras e sustentada pelo Espírito Santo. A educação cristã nos lembra que o homem o homem é criado à imagem de Deus e, por isso, possui uma dignidade que deve ser honrada e cultivada. E é nossa responsabilidade como educadores e aprendizes buscar sempre esse caminho de reconciliação com Deus, compreendendo que todo conhecimento verdadeiro provém dele. À medida que avançamos em nossa jornada educacional, que possamos sempre nos lembrar do objetivo maior, glorificar a Deus em tudo o que fazemos, tanto na nossa vida pessoal quanto no impacto que geramos na sociedade ao nosso redor. Que essa compreensão nos inspire a continuar aprendendo e ensinando com fidelidade e propósito. Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti com humildade e gratidão por tudo o que nos tem ensinado. Agradecemos pela sabedoria revelada nas Tuas Escrituras e pelo Espírito Santo que ilumina nossos corações e mente. Pedimos, Senhor, que continue a nos guiar no caminho da verdade, especialmente no processo da educação, para que possamos formar gerações que Te honrem em pensamento, palavra e ação. Que a Tua palavra seja sempre a base de todo o nosso aprendizado e que possamos ensinar com amor e integridade. Dá-nos, ó Pai, discernimento para compreender a Tua vontade e força para viver de acordo com os Teus ensinamentos. Que nossas vidas sejam uma verdadeira oferta a Ti, para que o Teu nome seja glorificado em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém.